Fala galera, mais uma aula de economia aqui. Bom, continuando ali da onde a gente parou, a gente viu ali um pouco sobre o mercantilismo, sobre os fisiocratas, e aí chegamos ao período aqui dessa aula, né? Iniciando ali em 1760, a gente teve a primeira revolução industrial, né? A primeira máquina a vapor. E ali, em 1790, a gente teve a Revolução Francesa, né, ou a criação da classe média. Mas uma coisa que culminou para tudo isso aí foi realmente a ascensão da burguesia, né? Principalmente ali por conta da Revolução Industrial, onde a classe dos burgueses começou a tomar bastante conta da economia, por conta de fazer comércio, de emprestar dinheiro, às vezes até mesmo para os governos, e, e aumentando assim a produtividade da sua produção, eles acabaram por dominar ali algumas classes econômicas, né, inclusive a classe dos proletários, e isso combinado com diversos fatores acabou ajudando ali a ocorrer a Revolução Francesa. E entre esses períodos a gente tem ali em 1776 o famoso livro de Adam Smith, A Riqueza das Nações, que inauguram o que a gente vai chamar de escola clássica. Primeiro, para fazer um breve retrospecto de quem foi Adam Smith, ele é considerado o pai da teoria econômica enquanto ciência sistematizada, pois como vimos até na aula passada, a economia ela não era um campo exclusivo ali de estudo, ela estava embutida dentro de outras matérias, assim como a história, a antropologia, a sociologia, então tudo ali estava meio junto. O Adam Smith era um escocês, ele foi professor, filósofo e rico. Importante ressaltar isso, que parece meio uma coisa meio fútil, mas faz a gente pensar que a grande maioria dos teóricos eles tiveram uma boa condição de vida e por isso eles conseguiram ter tempo para ficar escrevendo suas teorias. Isso aconteceu com quase todos ali que a gente vai estudar aqui. Se o cara não nasceu rico, ele ficou rico e depois fez as suas teorias, como será o caso de John Maynard Keynes. Aí vocês podem estar pensando, professor, mas e o Marx? Marx era rico? Marx era pobre. Mas ele tinha um amiguinho rico, o Engels, que ajudou ele, inclusive terminou o livro Capital depois que ele morreu. Porque ele morreu antes de acabar o livro, que é um livro bem extenso, por sinal. Então é importante vocês verem isso porque boa parte da teoria ela é construída sobre a ótica de quem está dominando a classe econômica no momento. Então isso já muda um pouco o jeito que a gente consegue visualizar e entender o porquê das pessoas estarem escrevendo aquilo que elas estão escrevendo. E o Adam Smith ele já era um renomado professor em 1776, quando ele publicou essa obra, Uma Investigação sobre a Natureza e a Causa das Riquezas das Nações, que vulgarmente nós chamamos de A Riqueza das Nações. E é um livro que trata sobre questões econômicas que vão desde as leis dos mercados até aspectos monetários e a distribuição de rendimento da terra, concluindo ali com um conjunto de recomendações políticas. É importante ressaltar que para Adam Smith, né, na época dele ali, a economia ainda era chamada de economia política. Vai ser só depois ali com os neoclássicos, alguns anos à frente ali, que realmente a economia vai ter um aspecto mais matemático e o termo de política vai começar a ficar um pouco mais de lado até muitos anos ali posteriores. Em sua visão harmônica do mundo real, ele entendia que, sem qualquer interferência, a atuação livre de concorrência levaria a sociedade a um crescimento econômico, guiada por uma mão invisível.
E aí tem o pé ali dos fisiocratas, né, no trabalho dele, nesse sentido aí de laissez-faire, laissez-passer, como foi visto ali na aula passada. Então o Adam Smith ele pegou o trabalho ali dos fisiocratas, não é que ele inventou tudo ali que ele escreveu, mas ele meio que atualizou, ele remodelou aquilo para um negócio que fazia mais sentido. E esse âmbito aí do liberalismo econômico também cabe como uma luva ali para justamente para a Grã-Bretanha, onde estava ali o Adam Smith, porque vejam só, imagine que o mundo inteiro é agrário, né? Nenhum lugar tem fábricas, toda a produção de manufaturas é feita por artesãos. E aí depois da primeira revolução industrial ali, a Inglaterra, né, os países ali da Grã-Bretanha começam a ter uma alta produtividade. E a produtividade muito elevada, ela precisa escoar a sua produção, senão o próprio produtor ali ele vai acabar quebrando, né? Porque ele vai aumentar muito a produção dos seus produtos e se ele colocar muitos desses produtos no mercado, o que vai acontecer é que a economia vai se saturar e os preços vão cair. Então, faz parte disso, né? Para adequar ali a economia, vamos dizer assim, às necessidades dos empresários da época, né? Dos capitalistas, de fato era muito mais vantajoso que todos abrissem as suas fronteiras para o comércio, ou seja, não cobrassem tarifas, não cobrassem impostos, para que a produção pudesse escoar e eles pudessem aproveitar bastante o que a gente chama de economias de escala. Economia de escala é uma coisa que a gente vê muito na vida, né, atualmente, quando a gente compara ali as compras no atacado e no varejo. E por que que no atacado é mais barato do que no varejo? Porque quando a gente compra em grandes quantidades, a gente acaba diluindo alguns dos custos fixos em uma quantidade maior de produtos. Então, o custo unitário do produto acaba ficando menor quanto mais a gente produz. Claro que vai chegar um ponto que a gente vai chegar num limite, né? Onde a gente vai ter uma escala mínima eficiente ali de produção e depois a gente passa a ter algumas deseconomias de escala. Mas esse não é o tema dessa aula, mas faz sentido vocês entenderem isso aí. E depois eu vou ilustrar isso com um exemplo ali que o próprio Adam Smith deu, falando ali da fábrica de alfinetes. Então ele defendia a ideia de que todos os agentes econômicos, trabalhadores e empresários, em sua busca por lucrar o máximo para si, acabam promovendo o bem-estar da comunidade. Inclusive tem uma história famosa que vocês já devem ter ouvido por aí, que ele comenta assim, o padeiro, né, e ele fala isso no livro dele, o padeiro ele não acorda às 5 da manhã porque ele gosta de fazer pão para os outros comer de manhã cedo. Ele acorda às 5 da manhã porque ele quer ganhar dinheiro. E se ele tem esse desejo de ganhar dinheiro, ele acaba promovendo o bem-estar da comunidade, né? Porque a busca incessante ali por aumentar seu bem-estar e melhorar a sua condição de vida que move a economia, segundo Adam Smith. E nesse sentido, era como se uma mão invisível orientasse as decisões da economia sem a necessidade da atuação do Estado. A defesa do livre mercado como regulador das decisões econômicas de uma nação traria benefícios para a coletividade independente da ação do Estado. E esse é o princípio do liberalismo econômico. Então, o que seria para Adam Smith a mão invisível? E preste muito bem atenção nisso, porque isso é um tópico importantíssimo que com certeza será cobrado aí em alguns dos trabalhos que virão a seguir. A mão invisível nada mais é do que a capacidade do mercado se autorregular. Vou dar um exemplo prático aqui que vocês vão entender. Vamos supor que agora chegou ali uma grande safra de alimentos, né? E
aumentou muito a oferta de produtos numa feira, por exemplo. Se tem mais produtos ali a serem vendidos e esses produtos podem estragar com o tempo, então é de interesse dos produtores vender mais rápido esse produto. Se a demanda pelos produtos é a mesma, o que eu faria para que meus consumidores aumentassem o seu consumo? Pela lógica de Adam Smith, os produtores, com o excesso da oferta, eles acabariam por diminuir o preço dos produtos para poder escoar mais fácil esses produtos. Um outro exemplo aqui. Recentemente, a China começou a comprar muita carne aqui do Brasil, porque o nosso câmbio real em relação a dólar está muito alto, ou seja, R$1 compra 5,30 centavos de reais. Isso faz com que os produtos brasileiros fiquem muito mais baratos para quem vem de fora. Ou seja, a nossa moeda está depreciada. $1 aqui vale bastante coisa. Então os chineses, né, que estão ali fora do nosso país, obviamente, eles veem que o seu poder de compra está maior e aí eles começam a comprar mais carne aqui do Brasil. Como a oferta não aumenta do dia para a noite, não dá para eu multiplicar a quantidade de vaquinhas que estão no pasto, né, sem eu ter um breve planejamento ali de pelo menos 1 ano, 2 anos, né? Isso sem contar ali nas próprias condições biológicas da vaquinha de se reproduzir. Então a oferta continua a mesma, só que a maioria dos produtos que seria ofertada no Brasil vai acabar sendo enviada para a China. Isso faz com que os produtos aqui no mercado brasileiro faltem nos mercados. E para não deixar de ganhar o máximo possível, os supermercados, aproveitando a falta do produto aqui no Brasil, acabam por aumentar o seu preço para tirar o máximo de lucro possível, em detrimento de alguns consumidores que não têm a capacidade suficiente para pagar o preço da carne estipulado pelo mercado. Então, esses dois exemplos ilustram a forma de como o mercado se autorregula. Se tem um excesso de demanda, o preço vai subir. Se tem uma falta de demanda, o preço irá cair. Se tem um excesso de oferta, o preço também cai, porque tem muito produto no mercado e aí vai ficar mais barato para comprar mesmo. E se a oferta também está caindo, o preço também vai subir. E isso a gente vai ver um pouco mais bem explicado quando a gente falar ali das leis da oferta e da demanda. Um aspecto importante do trabalho de Adam Smith é justamente a teoria valor-trabalho, onde a causa da riqueza das nações seria ali o trabalho humano e que os fatores decisivos para aumentar a produção seriam a divisão do trabalho, isso é, os trabalhadores deviam especializar-se em algumas tarefas. A aplicação desse princípio promoveu o aumento da habilidade pessoal, a economia em tempos de condições favoráveis para o aperfeiçoamento e invento de novas máquinas e técnicas. Nesse ponto, é importante ressaltar que o Adam Smith ele dá um exemplo no livro dele de uma fábrica de alfinetes, onde ele fala, imagine uma fábrica tradicional de alfinetes aqui em 1700. Ou a fábrica, né, ou normalmente as empresas nessa época, normalmente eram como se fossem MEIs, né? Era todo mundo individual ali, cada um por si. Porque a gente não tinha indústrias, não tinha grandes máquinas, então toda a produção era bem local e bem artesanal mesmo. Então, como que era o processo? O cara ia lá, comprava um rolo de arame e aí ele tinha várias etapas para produzir o seu alfinete. Na primeira etapa, ele cortava os arames. Na segunda etapa, ele fazia a cabeça do alfinete. Na terceira etapa, ele fazia a ponta do alfinete. Na quarta etapa, ele juntava tudo. E na quinta etapa, ele contava os alfinetes e colocava numa caixa para vender. Então, a mesma pessoa fazia ali
pelo menos 5 atividades, né, para chegar ali no seu produto final. A ideia de Adam Smith é que, se em vez de ter 5 pessoas produzindo alfinetes, a gente se juntar e cada um fizer uma das etapas, a gente vai ser mais produtivo. Então a gente põe uma pessoa só para cortar, outra pessoa só para fazer a cabeça, outra pessoa só para fazer a ponta e outra pessoa para colocar tudo na caixinha ali, né, para juntar os alfinetes. Então, dessa forma, cada um se especializaria na sua área e a produtividade seria maior no final do resultado. Então, a causa da riqueza das nações, é importante muito saber disso aí, a causa da riqueza das nações para Adam Smith não é nem a terra, como era para os fisiocratas, e nem o acúmulo de metais, como era para os mercantilistas. Para ele, a causa das riquezas das nações é a divisão do trabalho. Só que a divisão do trabalho apenas não é condição suficiente para que os países fiquem mais ricos. Também é necessário que eles consigam vender para mais lugares, justamente para aproveitar essas economias de escala. Porque se eu estou numa cidade que tem uma demanda média de 100 alfinetes por mês e eu especializo a minha turminha ali, meus amigos, faço uma empresa onde cada um é especializado em uma etapa da produção de alfinetes, vou lá e produzo 10 mil alfinetes. Para uma cidade que tem uma demanda de 100, vai sobrar alfinete aqui na cidade e aí eu não vou conseguir vender a um preço que pague e que remunere ali os meus fatores de produção, ou seja, os meus insumos e a minha mão de obra, o meu aluguel e o meu lucro. Então, é necessário ampliar os mercados, ou seja, a ideia dele de acabar com as fronteiras, de fazer o laissez-faire, né, de colocar mais produtos para vender, depende também desse processo que depois a gente vai ver que aumentou com a globalização, ou seja, da gente encontrar cada vez mais mercados para os nossos produtos. Então, é isso que possibilita a especialização, né, e a divisão do trabalho. Se a gente não tiver mercados onde o nosso produto pode chegar mais longe, a gente não consegue ter esses resultados. Inclusive, uma coisa importante que ele destaca ali é o desenvolvimento maior das cidades, né, das economias que estão próximas a rios naquela época, né, rios e mares, né, litoral. Por quê? Porque o meio de transporte marítimo, né, ele era mais eficiente naquela época do que o meio de transporte por carros de boi e outros tipos de transporte que a gente tinha ali. Então, como o transporte era mais fácil, o custo de deslocamento da mercadoria acabava sendo maior e assim as economias se desenvolviam mais porque elas poderiam fazer comércio a custos menores e aproveitavam melhor as economias de escala. Então, isso traria riqueza para as nações. Então, para Adam Smith, o papel do Estado da economia deveria corresponder apenas à proteção da sociedade contra eventuais ataques e a criação e manutenção de obras e instituições necessárias, inclusive para assegurar a propriedade privada, pois sem a propriedade privada nada seria possível na ótica dele. Porque se a gente não tem a segurança jurídica de que tudo que a gente está construindo vai ser nosso, pela lógica de Adam Smith, as pessoas não estariam motivadas para ter um desempenho com maior produtividade. Talvez o padeiro ele não ficasse motivado a acordar cedo de manhã para fazer o seu pãozinho, sabendo que ao final do dia alguém poderia ir lá e tomar todo o seu dinheiro. Então é necessário também o Estado ali, pelo menos para botar ordem na casa, para não fazer tudo virar uma zona. Alguns anos seguintes, chega um outro camarada aí que com certeza está no top 5 dos The Best of Economics The World Championships. É o David Ricardo. Esse cara aí, ele viveu entre 1772 a 1823. Ele era inglês e ele parte das ideias de Smith e aprimora seus conceitos e teses.
A sua análise de distribuição de rendimento da terra foi uma de muitas ideias do período neoclássico. Ele também desenvolveu estudos sobre o comércio internacional. Ele analisou por que as nações negociavam entre si. É melhor para elas comercializarem ou não pelos produtos e quais produtos devem ser comercializados. Inclusive, um ponto relevante de David Ricardo é que ele criou ali a teoria dos rendimentos decrescentes. E ele faz isso explicando de uma maneira bem simples. Imagine que a gente tem um terreno para fazer uma plantação e quando a gente começa a plantação, a gente não aproveita 100% do terreno, mas sim aquela área que tem uma maior chance de produtividade. Ao passo que a gente vai aumentando a nossa produção, a gente vai expandindo a nossa produção para uma área que tem uma produtividade menor. E assim os rendimentos vão sendo um pouco menores, à medida que a gente amplia a nossa produção. Dessa forma, ele criou a teoria dos rendimentos decrescentes. Depois, mais para frente, vai vir outro carinha aí falando da teoria dos rendimentos crescentes, mas isso já é para outra questão aí. Outra questão levantada ali por Ricardo constitui-se uma importante contribuição ali do comércio internacional no que diz respeito à teoria das vantagens comparativas. E para dar uma breve explicação disso, ele vai dizer que é melhor para os países se especializarem naquilo que eles são melhores. Então, se o Brasil ele tem grandes áreas de plantio, tem um clima favorável e ele produz alimentos muito melhor do que os outros países, como Europa, Estados Unidos, nós deveríamos nos especializar só em produzir alimentos. E os caras que são bons em fazer computadores, fazer microchip e bens industrializados, eles deveriam fazer só bens industrializados. E assim o resultado, segundo a teoria deles, seria que o bem-estar gerado na economia seria maior. Então, as pessoas ainda teriam uma vantagem em fazer esse tipo de coisa. E depois ele coloca até outros exemplos, inclusive de países que produzem manufaturas, só que têm produtividades diferentes, e ele vai fazer uma matemática ali para provar que realmente existe vantagem em fazer um comércio com outros países, mesmo que esse outro país ele tenha uma produtividade menor em todos os meios de produção. E isso fundamenta o que muito foi falado ao longo dos anos sobre o comércio internacional, ou seja, os incentivos que a gente teve para fazer comércio internacional. E o David Ricardo ele produziu vários trabalhos expressivos, influenciou aí a ciência econômica e teve várias implicações políticas. A maioria dos estudiosos considera que os estudos de Ricardo deram origem a duas correntes antagônicas, a corrente neoclássica e a corrente marxista. Mas antes de falar dessas duas correntes, tem mais alguns carinhas aqui que são importantes para a nossa análise. O primeiro deles, o Jean-Baptiste Say, que era um francês e viveu de 1768 a 1832, e ele também se fundamenta ali nas obras de Adam Smith, né, para fazer o seu trabalho. E ele ampliou a questão ali do comércio de mercadorias à produção em si, e ele popularizou a chamada Lei de Say, que fala: toda oferta cria sua própria demanda. E o que ele quer dizer com isso? E é importantíssimo saber dessa frase, porque essa frase ela resume muito do que os caras pensavam nessa época e resume também o que o Keynes vai criticar quando o negócio acabou indo para o lado errado. Ou seja, quando deu merda, né? Quando começou ali a crise de 29. E isso acontece por quê? Porque o que diz essa lei? Toda oferta cria sua própria demanda. Diz o seguinte,
que se eu tenho uma fábrica e estou produzindo meus alfinetes, aquele salário que eu pago para o meu funcionário, ele vai gastar no comércio, ele vai comprar pão, ele vai comprar roupas, ele vai comprar um cavalo para andar lá no meio da cidade, porque lá não tinha carro, né? E aí o que acontece? Esses comerciantes onde ele gastou o dinheiro, uma hora eles vão comprar alfinete. E o dinheiro do alfinete eu que vou receber. E esse dinheiro é o mesmo que eu vou pagar o meu salário. Igual eu entendi aquele fluxo circular dos fisiocratas. Então o que acontece? Quanto mais dinheiro eu pago para os meus funcionários, mais eu vou ter de volta ali em termos de venda dos meus produtos. Então eu não tenho que me preocupar com a demanda, eu tenho que me preocupar em produzir mais, porque se eu produzir mais, vai ter mais gente consumindo meus produtos, e mais gente consumindo meus produtos, é mais gente que eu pago o salário, que consome o produto dos outros, que consome meu produto. Então assim a economia vira e tudo vai crescendo. É importantíssimo entender essa frase, porque lá na frente, quando a gente falar de John Maynard Keynes, ele inverte um pouco essa frase e vai falar assim, ó, não é bem assim não, cara. A gente tem que olhar para a demanda também. Não é só ficar olhando para a oferta. E pela lei de Say, sim, a qualquer intervenção ali do governo, todo o aumento da produção da economia se transformaria na renda dos trabalhadores e empresários, que seria gasta ali na compra de outras mercadorias e serviços. Então essa lei é um dos pilares da economia clássica e só foi contestada ali em meados do século XX, mais especificadamente em 1930, que justamente é um período ali depois da grande crise de 29. Mais um cara clássico aqui a ser comentado, Thomas Malthus. Inclusive eu mencionei ele no começo desse curso aqui, falando sobre o filme dos Vingadores, onde aparece aquele cara lá que é o Thanos, né? Que na verdade é um malthusiano. Então ele foi o primeiro ali a sintetizar uma teoria sobre a população e os seus efeitos na economia. E vocês podem achar que essa teoria dele foi meio superficial, mas se hoje alguém fala em sustentabilidade, com certeza tem alguma influência desse cara aí. Se acha que não tem, quem influenciou a pessoa vai ter uma influência de Thomas Malthus. Porque ele que foi o cara que falou assim, ó, parece que os recursos aqui do mundo são finitos. Então, se a gente chutar o pau da barraca aqui, talvez a gente não consiga viver por muitos anos. Então, ele vai fazer a teoria dele, onde ele compara ali o crescimento, né, a taxa de crescimento da população com a taxa de crescimento de alimentos. E ele fala, ó, uma hora ali vai dar merda, porque a população está crescendo mais do que as pessoas, a produção de alimentos. Então, uma hora a gente vai ter fome. Só que ele foi muito criticado e debatido por dois fatores. Primeiro que a taxa de natalidade foi diminuindo ao longo dos anos, porque as pessoas começaram a morar em cidades, e na cidade o custo de vida é mais alto, então não dá para ter tantos filhos quanto a gente tinha no campo. E também a questão de guerras e doenças que mataram muito mais pessoas do que ele imaginava. Então isso faz com que a taxa de crescimento da população não seja tão alto quanto ele achava. E o segundo fator é a questão ali dos alimentos, porque a produtividade dos alimentos ao longo dos anos foi crescendo. Então a gente consegue ter mais alimentos por metro quadrado do que tinha nos anos anteriores. Então, se a taxa de natalidade, a taxa de crescimento da população não é tão alta e a taxa de crescimento de alimentos também aumentou, esses dois fatores combinados acabam por refutar a teoria dele. Né? E eu fiz uma comparação ali com o filme dos Vingadores, porque o grande vilão ali desse filme aí, que por sinal é uma bosta, não recomendo a ninguém assistir,
Porque já vou até estragar o final aqui. No final, os caras voltam no tempo e nada aconteceu e foda-se. Então, o Thanos fala assim, ó, eu vou destruir aqui metade do universo porque eu acho que os recursos são escassos e se a população continuar crescendo, a gente vai acabar com tudo e não vai sobrar nada pra ninguém. Então eu já vou apagar metade da turminha aqui e segue o bonde, né? Mas a vida é muito mais complexa do que apenas isso, né? Então seguimos aqui adiante. Os neoclássicos vai ficar para a próxima aula. Muito obrigado, galera. Até a próxima.